Hoje é o dia do capítulo 18. E nós vimos que esses dois capítulos, o capítulo 17 e o capítulo 18, são dois capítulos muito importantes dentro do Apocalipse, porque eles profetizam a queda da Babilônia. A Babilônia que representa o mundo inteiro, o secularismo que é uma palavra clássica para mundanismo. O mundanismo define o estilo de vida dos homens ímpios. Os homens pecadores, afastados de Deus, separados de Deus, que não têm Deus em suas vidas, não têm Deus em seus corações, eles acharam um estilo de vida sem Deus. E esse estilo de vida sem Deus é que está, falando a linguagem popular aí, numa gíria, bombando no mundo todo, tá? Pelo mundo afora. É o que os homens gostam de fazer. Eles não estão fazendo aquilo que Deus gostaria que eles fizessem. Eles estão fazendo o que eles gostam de fazer, seguindo as suas más inclinações, seguindo as três coisas que definem, de acordo com 1 João capítulo 2, tudo o que há no mundo, que é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Coisas que não procedem do Pai, mas procedem do mundo, do mundanismo, do presente século, do secularismo, do estilo de vida, do modo como os homens pecadores cultivam o seu jeito de viver, as coisas que eles gostam na sua vida, seus gostos, suas modas, seus sonhos, seus propósitos, suas ideias, e eles estão sempre correndo atrás disso, atrás da própria vaidade. Essa foi a visão que o rei Salomão teve e colocou por escrito no Eclesiástico. No Eclesiastes, tudo que eu vi debaixo do sol foi vaidade de vaidades e correr atrás do vento. É isso que a humanidade está fazendo, e nisso que a humanidade faz, a humanidade contamina toda a face da terra com esse clima de mundanismo, de secularismo, porque são amantes do mundo, adoradores do mundo, adoram o mundo, adoram as coisas que há no mundo, e em contrapartida odeiam a Deus, odeiam a Cristo, odeiam a sua palavra. E mesmo quando entre essas pessoas existem as religiosas que falam de Deus, falam de Jesus e até de Bíblia, não é o verdadeiro Deus, não é o verdadeiro Jesus e não é a verdadeira Bíblia, porque esse Deus deles, esse Jesus deles, essa Bíblia deles não os converte, não os santifica, mas os deixa à vontade nos seus pecados para fazer o que quiser. Isso não é o verdadeiro Deus, não é o verdadeiro Jesus, não é a verdadeira Bíblia. A verdadeira Bíblia, a palavra de Deus, o verdadeiro Deus, Jesus, ele abomina o pecado, e aqueles que ele alcança para separá-los do mundo, é para que eles sejam santos e radicalmente diferentes de tudo o que há nesse mundo. Aleluia? Bem claro? Luz e trevas, vida e morte, bênção e maldição.
Não há comunhão entre essas coisas. O mundanismo, o secularismo é o império das trevas, dominado por aquele que Jesus chamou de o príncipe desse mundo e o pai da mentira. E por isso o apóstolo João, ao escrever 1 João capítulo 5, versículo 19, ele disse: sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno, ou seja, está debaixo do poder de Satanás, porque o poder e a autoridade de Satanás são justificados pelo pecado dos homens. E os homens amam o seu pecado e nem gostam que o seu pecado seja chamado de pecado, porque para eles o pecado não é pecado, para eles o pecado é normal. E não querem mudar jamais, e vão brigar e odiar qualquer um que fale para eles que eles têm que mudar. É esse o clima no planeta Terra. Um clima sempre instável. Estão vendo aí hoje a chuva? É um clima de total instabilidade. Por isso que nós vimos no domingo passado que esse mundanismo, essa Babilônia, representada por uma mulher assentada sobre as muitas águas. E no próprio capítulo 17 explicou que essas muitas águas são povos, tribos, multidões, pessoas. As pessoas da humanidade são pessoas doentes por causa do pecado, que as tornou instáveis, pessoas que só Tiago explicou com uma palavra interessante na Bíblia Sagrada, que conta só na carta de Tiago: pessoas de ânimo dobre, pessoas de dupla alma, pessoas de, essa duplicidade é o que nós chamamos de altos e baixos. Altos e baixos. Os que estão no alto são aqueles que estão por aí pulando, festejando, bebendo à vontade, prostituindo. Eles estão no alto. Logo, logo eles caem lá para baixo. Aí são aqueles que estão aí em depressão, se suicidando. O suicídio cresce no mundo. O suicídio é algo que nunca diminuiu, sempre aumentou e agora está em alta. Entre mulheres, entre homens, entre jovens, pessoas de todas as classes, o suicídio está presente. Por quê? É o baixo, tá? Quando não está no alto, está no baixo. Quando está no alto, está aí com toda a promiscuidade, pulando e dançando e prostituindo, mas depois cai lá para baixo e não encontra saída e se mata. E vai para o inferno, é claro. Porque o ladrão, o diabo, é isso que ele faz: roubar, matar e destruir. Esse é o espírito do mundanismo, dominado por Satanás, o dragão, do capítulo 12, e pelas duas bestas do capítulo 13, o anticristo e o falso profeta. Assim as pessoas caminham nessa humanidade sem razão de ser, sem conhecer o verdadeiro sentido da sua própria existência e ferindo uns aos outros mutuamente e matando uns aos outros mutuamente. E a prova de tudo isso que eu estou falando para vocês está nos jornais e noticiários do mundo inteiro de todos os dias. Todos os dias são as mesmas notícias: roubos, assassínios, mortes, corrupções, maldades, adultério, fornicação, impureza, promiscuidade.
homossexualismo, é o prato do dia da humanidade. Isso é o secularismo, e esse secularismo, esse mundanismo é chamado de Babilônia. Babilônia é este sistema do qual aqueles que são de Cristo foram libertos e não querem mais saber disso, porque eles estão em Cristo Jesus. Eles são e se comportam diferente, radicalmente diferente de tudo isso. No capítulo 17, a Babilônia foi representada por uma mulher. No capítulo 18, que vamos ler agora, ela foi representada por uma cidade, chamada de grande cidade. Vamos ver por que ela foi representada por uma cidade. Vamos ler o capítulo 18 inteiro, nessa noite em que o Senhor nos abençoa com chuva de graça. Todos juntos? Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. E conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu, grande cidade, Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria.
mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata, e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carros, de escravos e até almas humanas. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo o que é delicado e esplêndido, e nunca jamais serão achados. Os mercadores destas coisas, que por meio dela se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todo piloto e todo aquele que navega livremente, e marinheiros, e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça, e chorando e pranteando gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então um anjo forte levantou uma pedra, como grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim, com ímpeto, será arrojada Babilônia, a grande cidade, e nunca, jamais será achada. E vós, de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca, jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá. Pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria, e nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Aleluia. Grande capítulo esse, que em todos os seus versículos define a luxúria, a opulência, a grandeza dessa Babilônia, representada por uma cidade, e com o título aí muitas vezes que nós lemos de grande cidade. Então eu separei alguns versículos nesse capítulo 18 com o título aqui, diga, grande cidade. Eu separei o versículo 10, o versículo 18 e o versículo 21.
Vamos ler novamente esses versículos, conforme eu coloquei ali? Leia comigo. Ai, ai, tu, grande cidade, Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Então, um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim, com ímpeto, será arrojada Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. Esse texto que nós acabamos de ler aí, que eu coloquei aí no slide para nós, repete as palavras grande cidade, poderosa cidade, grande cidade e pela terceira vez, grande cidade. A palavra cidade, ela traz para nós a ideia não de uma exclusiva cidade no mundo, mas do sistema político, econômico, comercial, né, que nós encontramos em cada cidade do planeta. A cidade é um tipo de organização com o propósito de colocar próximo às pessoas, né, todas as coisas que essa pessoa necessita. Nós moramos na cidade de Anápolis. Começa com Ana e termina com Polis. Polis é, como se diz, cidade em grego. E traduzido para o português, polis significa muitas coisas. Polis significa em português muitas coisas, tá? Então, muitas coisas representam tudo o que as pessoas que moram juntas neste pequeno ou médio ou grande, dependendo do porte da cidade, pequeno, grande ou médio conglomerado de pessoas, elas têm aí na sua cidade muitas coisas, e dentre essas muitas coisas ela vai encontrar tudo o que ela precisa, tá? Ela precisa de vestuário, a cidade tem lojas. Ela precisa de comida, a cidade tem supermercados, tem açougues. Do que ela precisar, a cidade está aí para fornecer para ela. Aparelhagem, todas as aparelhagens que ela precisa de carro, tem concessionárias. Estragou o carro, tem mecânicos. Precisa de comprar uma peça, tem lojas de autopeça. Tudo tem em uma cidade, com o propósito até de que ninguém precise sair da sua cidade para comprar alguma coisa, porque tem tudo na cidade em que ele está. Isso é tão correto que, se você pensar bem, a maioria dos dias do ano você está na cidade, não é verdade? Não é verdade? A maioria dos dias do ano você não está na mesma cidade? Você vai a outra cidade para fazer um passeio, para comprar alguma novidade que não tem aqui, para passar alguns dias. Mas a maioria dos dias do seu ano, você trabalha, você estuda, você reside e você trafega em uma cidade. Por isso que as nações foram organizadas a partir de cidades. As cidades é que deram origem às nações, aumentando as cidades, tá? Com a emancipação de cidades, espalhando cidades, foi se dando origem aos estados. O que é um estado?
Estado é uma região lotada de várias cidades e que geralmente uma dessas cidades é a cidade principal, é a cidade cabeça, por isso essa cidade é chamada de capital. Capital significa cabeça, tá? Captos em latim é cabeça. Então, a capital é a principal e a maior das cidades de um determinado estado. E assim, todas as demais cidades de médio e de pequeno porte vão surgindo para quê? Para dar assistência às pessoas que vivem nesse conglomerado chamado cidade. E com a expansão das cidades, criaram-se então vários estados conjugados. Esses estados conjugados se tornam o quê? Uma nação, um país, uma federação. Uma federação, ok? Que tem um governo. Esse governo pode ser chamado de república. República são duas palavras em latim. A palavra re e a palavra pública. Pública é povo e re em latim é a palavra coisa. A coisa pública. Cada cidade, então, cada cidade tem a sua administração municipal, mas ela está dentro de um estado que tem a sua administração governamental, e ela está dentro de esse estado, e cada estado dentro de uma federação, de uma nação que está debaixo de um governo federal. No entanto, o que é mais importante na nação e em cada estado? Cada cidade. O que o governo federal tem que ver, o que o governo estadual tem que ver é que cada cidade da federação, cada cidade do estado tenha tudo o que aquele conglomerado de gente que mora ali precise para ali viver, trabalhar, constituir a família, que é a célula mãe da sociedade. Tudo isso é bonito, não é? É tão organizado, é tão bacana da gente pensar, imaginar. Só que os homens que vivem aí são pecadores. E esse é o problema. E esse é o problema, tá? E esse é o problema. A humanidade poderia viver muito bem. A humanidade poderia viver sem crime algum, sem roubo nenhum, sem promiscuidade nenhuma, sem maldade nenhuma. E teria de tudo em abundância para ninguém passar nenhum tipo de necessidade. Mas a realidade é que toda essa estrutura bonita, organizada, e eu digo mais, essa estrutura que eu acabei de falar, isso aqui não procedeu de homens, isso foi inspiração de Deus aos homens. Para que os homens vivessem bem, para que os homens tivessem provisão de tudo quanto eles necessitam nessa vida que passa aqui na terra, e se preocupassem então com aquilo que é mais importante e pelo qual eles foram colocados nessa terra. E Paulo pregou em Atenas, Atos 17, versículo 27. Para que buscassem a Deus. Buscassem a Deus de todo o seu coração. Não tendo com que se preocupar com trabalho, porque todos teriam um trabalho digno. Não tendo com que se preocupar com bens, porque todos teriam
bens suficientemente para viver uma vida digna na terra, não tendo que se preocupar porque essas coisas seriam naturais. O pão de cada dia estaria sempre presente, a água para beber estaria sempre presente, não faltaria roupas, não faltaria educação, formação para os filhos, para os jovens que seriam os próximos adultos, os velhos terminariam com sua vida com uma vida digna. Não faltando nada para as pessoas, elas só se preocupariam com a coisa mais importante: buscar a Deus de todo o seu coração. A malignidade do pecado estraga tudo isso. A malignidade do pecado e do diabo compromete toda essa estrutura. Tá? Toda essa estrutura. Toda essa estrutura está corrompida pelo pecado do homem. Pela universalidade do pecado. Romanos 3:23, todos pecaram, e por isso agora são carentes, carecem da glória de Deus, e essa carência, essa destituição que sofreram da glória de Deus, faz com que a humanidade estrague as melhores estruturas que o próprio Deus inspirou ao homem, para o homem viver bem, para todos viverem de maneira digna sobre a terra. E a vida nessa terra, por melhores que sejam as estruturas instituídas, inspiradas por Deus para os homens viverem, a vida nessa terra se tornou aquilo que o rei Davi definiu no Salmo 23 como o vale da sombra da morte. Que coisa horrível. Nós estamos vendo por aí crises de segurança. O Rio de Janeiro recebendo uma intervenção por causa dessa crise de segurança. E os outros estados pensando, e nós? Está do mesmo jeito. Está do mesmo jeito. Consultório do Guilherme, o doutor Guilherme, o esposo da Ava, os bandidões entraram lá hoje de arma e levaram tudo que tinha lá. Assaltou todo mundo que estava no consultório. 2 moleques armados. Então não tem segurança. Que tristeza, irmãos. Tudo isso é por causa do pecado. O pecado dos homens. Os culpados disso são os homens. E não são alguns homens, não adianta culpar fulano, beltrano, ciclano. São todos os homens. Acabamos de ler, citar aqui Romanos 3:23. Todos pecaram. Então, todos são igualmente e juntamente culpados de estarmos vivendo aqui no vale da sombra da morte e de ser difícil a vida nessa terra. Tudo poderia ser muito mais fácil. Tudo poderia ser muito mais tranquilo. Tudo poderia ser muito mais belo. Nossas casas não precisariam de trancas. Podemos dormir de portas abertas. Entrando aquele ventinho, já pensou? Que delícia. Nem precisava de ar-condicionado. Portas, janelas abertas, porque ninguém roubaria ninguém. Todo mundo dormiria em paz. Acordaria no outro dia, sossegado. Não estariam destruindo a natureza, destruindo o mundo. Tudo isso que nós sofremos, que a humanidade sofre, é o alto preço que os homens pagam pela sua luxúria,
pelo seu pecado, pela sua promiscuidade, pela sua corrupção, pela sua ambição, pelo seu materialismo, capitalismo selvagem, desenfreado, pela sua vaidade, um vazio que não tem fundo, que não tem como se preencher, porque o único que poderia preencher esse vazio é Deus, mas é a única coisa que eles não querem. É Deus se intrometendo na vida deles. Quando fala de Deus, querem um Deus que abençoe a eles, mas não que se intrometa na vida deles. Querem um Deus que abençoe, querem um Deus que cure, querem um Deus que Deus dê todas as bênçãos para ele, mas quem é esse Deus? O que esse Deus quer? Quais são os seus propósitos? Quais são as suas doutrinas? O que ele quer nos ensinar? Isso aí ninguém quer nem saber. Não lhes interessa. Eles só querem um Deus bonzinho para eles, que faça todas as coisas que eles acham que merecem e desejam e sonham. Esse dia eu estava atrás de um carro e tinha um adesivo no carro assim pregado: você sonha e Deus realiza. Deu vontade de dar umas buzinadas e dar um sinalizar para parar. Vamos conversar aqui um pouco aqui. Deus se tornou um realizador de sonhos. Deus se tornou lembra daquelas histórias das Arábias, do Aladim e da lâmpada mágica? Deus se tornou um gênio que vem realizar sonhos. Sonhos de gente egoísta, sonhos de gente interesseira, sonhos de pessoas malignas, que só pensam em si mesmas. E depois, quando são roubadas, quando são mortas, quando são atingidas por alguma catástrofe, aparece nos jornais assim chorando: ah, meu fulano não é uma pessoa tão boa. É maravilhosa. Eu não sei como isso foi acontecer conosco. Não sabe? Leia na Bíblia, você vai saber. Os homens se afastaram de Deus. Os homens se afastaram de Deus. Os homens, criados à imagem e semelhança de Deus, para serem amigos de Deus, se transformaram nos piores inimigos de Deus. O homem no pecado, ele é pior que Satanás. Pior que os demônios. Porque os demônios e Satanás não foram criados à imagem e semelhança de Deus. Eles eram anjos, e os anjos não foram criados à imagem e semelhança de Deus. Em toda a criação, o único ser criado à imagem e semelhança de Deus é o homem. E a queda do homem tem como consequência o fato do homem se tornar o pior ser criado por Deus, a tal ponto de o próprio Deus chegar a dizer em Gênesis capítulo 6: me arrependo de ter criado o homem. Que coisa, né, irmãos? É muito triste isso. Mas é a verdade aqui na palavra, e é a verdade em tudo o que vemos e vivemos nesse mundo. E a palavra de Deus nos esclarece essas coisas, para saber que Deus continua sendo soberano sobre tudo isso. Deus continua sendo soberano sobre todas essas situações, e Deus está dirigindo o curso de toda essa história para uma conclusão. E no meio de toda essa história, Deus tem aqui e acolá os seus escolhidos, os seus poucos escolhidos. Deus não acaba com essa história de uma vez, em um minuto, ou como diz aqui várias vezes nesse texto, em uma hora.
O mundo, essa Babilônia, vai ser arrasada em 1 hora. Em 1 hora de guerra. A grande guerra Armagedon que está sendo preparada. Em 1 hora, todos esses sistemas seculares serão destruídos, cairão por terra, e a fumaceira que vai subir dessa terra toda será muito grande. Deus só não faz isso logo de vez, Ele deixa para fazer isso na hora que Ele já marcou para fazer, porque no decorrer de toda essa história, Ele está completando o número daqueles cujos nomes já foram escritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo, antes de começar. E para que esse número se complete, foi necessário existir todo o período que nós chamamos de AC, antes de Cristo, e é necessário que se complete todo o período que nós conhecemos como DC, depois de Cristo, envolvendo dentro desse período depois de Cristo, todo o tempo ministerial da Igreja de Cristo, que se encerra com os 7 anos da grande tribulação, e depois dos 7 anos da grande tribulação, os 1000 anos do reino milenar de Cristo. Aí, no fim do milênio, acaba todo esse tempo que estamos vivendo e completa-se o número dos poucos escolhidos, dos eleitos de Deus, cujos nomes Ele já escreveu no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. A maioria do restante da humanidade, que é maioria, são todos condenados, porque são todos babilônicos, são todos mundanos, são todos amantes do mundo e não conseguem se libertar desse sistema maligno que, infelizmente, toma conta de todas as cidades, de todos os estados, de todas as nações, de todos os continentes, do mundo inteiro, de todos os governos, de todos os governantes. Eu não sei se você prestou atenção enquanto nós lemos, mas falou de 2 classes principais. 2 classes principais que se enriqueceram, que beberam da luxúria, do vinho da prostituição da grande Babilônia, os reis da terra, representando os governantes, e os comerciantes do mundo inteiro, que o comércio mundial é uma das coisas presentes aí no sistema babilônico, mediante o qual Jesus disse que é assim que os homens vivem, assim que viviam antes do dilúvio, até que veio o dilúvio e matou a todos, e assim que estarão vivendo até o dia que Jesus venha, comprando e vendendo, casando-se e dando-se em casamento. Essas expressões significam atitudes normais que os homens do mundo fazem, mas fazem isso à revelia de Deus. Porque a grande omissão é o que eles não fazem enquanto estão por aí fazendo tudo o que fazem de normal no mundo. O que não fazem é cumprir o maior propósito da sua existência. Não buscam a Deus. Por isso tem um salmo que diz: do céu olha o Senhor, para ver se há alguém que entenda, se há alguém que busque a Deus. Isso não existe. Isso não existe na humanidade. Isso não é importante na humanidade. Isso para a humanidade não tem o menor valor. Eles querem os seus interesses, tá? Eles querem as suas paixões, eles querem os seus prazeres, eles querem as suas alegrias meramente
terrenas. Não estão nem aí acerca de onde vão passar o resto da eternidade quando essa vida aqui na terra acaba. Hoje acabou a vida de um homem que foi muito importante nas últimas décadas do cristianismo, né? O pastor Billy Graham, que morreu aos 99 anos, né? Viveu muito, né? Ele não estava mais no segundo tempo, não, nem na prorrogação, estava já na disputa de pênaltis. 99 anos, total da vida do homem vai aos 70, né? Os mais fortes chegam aos 80, ele chegou quase nos 100 anos, 99 anos, um homem que se esforçou. Aleluia. Se esforçou para pregar o Evangelho. O Evangelho de Cristo. Andou o mundo inteiro, fez muitas cruzadas evangelísticas no mundo inteiro, em todo o território nacional dos Estados Unidos também, principalmente. Pregou, ou pelo menos tentou pregar para todos os presidentes norte-americanos, desde Truman até Obama. Não há notícia de que ele tenha falado com Trump, porque talvez já nesses últimos tempos ele já estava bem velho e não tinha mais essa condição. Mas de Truman a Obama, todos os presidentes foram visitados. Billy Graham esteve até no Vaticano no ano de 1963, o ano que eu nasci, 1963, 55 anos atrás, ele esteve no Vaticano, quando a Igreja Católica reuniu o último concílio católico, chamado Concílio Vaticano II, e o Billy Graham levou para aquele concílio uma caravana de pastores. E construiu lá no Vaticano II, enquanto os bispos católicos estavam ali fazendo um livro. O Vaticano II é um livro cheio das doutrinas católicas mais atuais, mais atualizadas, porque depois nunca mais teve outro concílio. E o Billy Graham liderou lá no Vaticano uma bancada evangélica formada de vários pastores do mundo inteiro que ele levou para tentar pregar para o Papa e para os bispos que estavam lá naquele concílio. E um do grupo foi escolhido para dar uma palavra lá na frente. Não foi o Billy Graham, foi outro pastor chamado David du Plessis. E esse pastor chegou lá, pegou o microfone, o Papa estava sentado na sua cadeira, na época era o Papa João 23, os bispos da Igreja Católica todos lá sentados, e o pastor David du Plessis abriu a Bíblia em Ezequiel 37, o Vale dos Ossos Secos. E ele disse para o Papa e para os bispos: a Igreja Católica é esse vale. E vocês só vão sair desse vale se a palavra de Deus chegar no coração de vocês e o Senhor juntar esses ossos, juntar esses órgãos, refazer esses corpos e soprar o seu Espírito Santo sobre vocês.
Sabiam que isso tinha acontecido? Quando isso aconteceu, enquanto o pastor David du Plessis ainda pregava, o Papa João 23 se levantou da sua cadeira, do trono papal, e ele saiu assim pelo lado direito, e ele foi um ato extra protocolar, porque o Papa não pode fazer nada fora do protocolo. Ninguém sabia o que ele ia fazer, porque isso não estava no protocolo. Ele quebrou o protocolo. Ele se levantou e saiu. A guarda da Capela Sistina, os guardas vinham atrás dele para guardá-lo, e ele foi andando, e todo mundo ficou em silêncio para ver o que ele ia fazer. E ele foi abrindo os vitrais da Capela Sistina lá no Vaticano. Foi pelo lado direito e voltou pelo lado esquerdo. Quando ele voltou, ele pegou o microfone que estava com o pastor David du Plessis. O pastor passou para ele. Ele falou assim, ó: depois dessa palavra, o que eu mais queria como chefe dessa igreja católica é que o vento do Espírito entrasse por essa janela e renovasse essa igreja. E convidou as pessoas a orarem, e ele compôs uma oração na hora dizendo assim, ó: vem Espírito Santo e renova a face da terra. Esse foi o Papa João 23. Dias depois disso, ele dormiu e não acordou. Nem terminou o Concílio Vaticano II. Aí tiveram que escolher outro Papa, porque o 23 morreu. João 23 havia morrido. Todos quiseram dizer que ele morreu de morte natural. E o Papa que assumiu depois dele foi Papa Paulo VI. Homem duro, perverso em relação à palavra, em relação ao Evangelho de Cristo, fechou de novo as portas, as janelas da igreja que aquele Papa havia aberto por alguns minutos, para o Espírito Santo soprar. Ele não quer o Espírito Santo, não. E quando encerrou o Concílio Vaticano II, quem assinou, fechando os documentos, foi Papa Paulo VI. Quando esse Papa Paulo VI morreu, esse Papa Paulo VI agora, o Papa Francisco vai agora, se já não fez, vai esses dias canonizá-lo, torná-lo, esse Papa Paulo VI, um santo. Depois que ele morreu, esse Papa Paulo VI, depois do Concílio Vaticano II, veio um outro Papa que recebeu o nome de João Paulo I. E o João Paulo I, a primeira coisa que ele falou no discurso inicial dele foi: eu quero reaver um tesouro que nós perdemos. Eu estava presente quando o Papa João 23, durante as sessões do Concílio Vaticano II, abriu as janelas e pedia para o Espírito Santo vir. Eu quero iniciar o meu pontificado pedindo que o Espírito Santo venha e renove a nossa Igreja Católica. Dias depois, ele dormiu e não acordou. Viu, irmãos? Aí depois dele, veio o famoso João Paulo II, que demorou a morrer.
e que fez duas coisas: saiu do Vaticano e visitou os católicos no mundo inteiro, e a preocupação dele em visitar os católicos é porque muitos deles estavam deixando a Igreja Católica e se tornando protestantes. Esse era o motivo das visitas de João Paulo II. O que ele fez? Ele fez duas coisas: encheu as praças do mundo inteiro de gente e esvaziou o coração deles de Deus. Billy Graham tentou pregar para o catolicismo também, tentou renovar a Igreja Católica. Billy Graham teve grandes esforços evangelísticos para ver se esse mundo acerca do qual ele escreveu em um livro, existe um livro de Billy Graham, você pode baixar pela internet aí, que existe hoje aí liberado para ser baixado. Tem um livro de Billy Graham que se chama O Mundo em Chamas, aonde ele escreveu sobre como esse espírito babilônico, como esse secularismo que nós estamos vendo, tomou o mundo inteiro. E quando ele fala desse livro, quando as chamas se levantam, o propósito dessas chamas é queimar até o fim, até que tudo vire cinzas. E o propósito de Satanás é fazer a Bíblia virar cinzas, a igreja virar cinzas, acabar tudo o que se chama Deus, tudo o que se chama santo neste mundo perverso. Esse é o resumo do livro de Billy Graham, O Mundo em Chamas. Eu louvo a Deus por uma pessoa como Billy Graham. Não tive nunca nenhum contato com ele. O único contato que eu tive com ele foi num congresso que eu fiz em São Paulo, e que pela primeira vez no Brasil, não tinha ainda essa tecnologia, isso foi na década de 80, e pela primeira vez no Brasil teve uma videoconferência. Eles nem tinham os aparelhos legal para fazer isso, estenderam lá, o congresso foi num ginásio de esportes, e estenderam lá um lençol branco, amarraram de ponta a ponta, e lá que ia ser projetadas imagens ao vivo, e o Billy Graham lá do jardim da casa dele, sentado numa cadeira, falou conosco, que estávamos ali naquele congresso, falou conosco ao vivo. Era um congresso evangelístico, para aprender a pregar o Evangelho. E ele então falou conosco por 1h30, ao vivo, sabe? Numa conexão ao vivo que pegou da casa dele, lá nos Estados Unidos, né, ali para São Paulo, e nós, todo mundo chorando, ouvindo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Eu não sei o coração de todas as pessoas que estavam naquele congresso, mas o Espírito de Deus nunca deixou de arder a mensagem do Evangelho no meu coração. E tudo que eu, como pastor, quero é que ele faça essa mensagem arder também no seu coração. É por isso que eu sou desse jeito que vocês me conhecem, mas não estou nem aí para denominaçãozinha, não. Estou nem aí para estruturazinha de igreja, não. Não estou nem aí para esse playground evangélico, onde cada criancinha, cada crente carnal quer brincar do seu jeitinho para aparecer. Isso não vale nada. Tudo o que vale
é o que nós temos aqui. Tudo que vale é o que nós temos aqui. Por isso que eu louvo a Deus, não é? Pela vida de homens como esse, que realmente gastou a sua vida nessa causa maravilhosa, a causa de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor. Me ajuda em oração, Senhor nosso Deus. Como é bom estar na Tua presença. Te louvamos, Senhor, por tudo isso que nós meditamos aqui nessa noite abençoada, Senhor, aqui na Tua presença. Obrigado por tudo que o Senhor falou essa noite aos nossos corações. Verdadeiramente não há nada, Senhor, nesse mundo que vá ser aproveitado, a não ser aqueles que o Senhor daqui vai tirar para a glória, pela pregação do Evangelho, através da qual o Senhor alcança pela graça os teus eleitos, e o Senhor nos chama a ser pessoas santas, pessoas justas, pessoas obedientes à Tua palavra, pessoas que buscam a Tua face, pessoas que Te invocam, e Te invocam, Senhor, em verdade. Eu peço por essa pequena congregação aqui reunida, Pai, enche-os com o Teu Espírito Santo. Enche-os com Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus. Que eles busquem a Tua face, que eles busquem a Tua presença, que eles busquem a Tua verdade, Senhor. Que a verdade do Senhor reine em seus corações. Que a graça do Senhor venha encher os seus corações. Que a presença do Senhor venha inundar o ser de cada um deles. Inunde também os seus familiares, Senhor, as suas casas, os seus filhos e filhas, seus entes queridos, pai, mãe. Oh Deus, manifesta sobre eles o Teu poder, a Tua unção, o Teu amor. Que o Teu verdadeiro amor venha tocando os corações e venha santificando cada vida, em nome de Cristo Jesus. Eu oro por esses que vieram nessa noite ouvir essa mensagem do Senhor. Oro por aqueles que não vieram, mas que o Senhor os está vendo agora onde estão. Toca seus corações. Oro por todos quantos estão fazendo o nosso seminário, Senhor, aprendendo, aproveitando esse tempo que o Senhor tem nos dado aqui para crescer na Tua graça e no Teu conhecimento. Guarda-os, proteja-os, abençoa-os, livra-os dessa Babilônia feroz, porque aquele que habita em nós é maior do que aquele que habita no mundo. Enche-nos, Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus.